Você sabia que a forma como você se levanta da cama todas as manhãs pode ser o gatilho silencioso para um AVC, especialmente se você tem mais de 60 anos? Infelizmente, essa é uma realidade que atinge milhares de brasileiros todos os anos. O acidente vascular cerebral, AVC, é hoje a segunda maior causa de morte no Brasil e a principal causa de incapacitação entre os idosos. E o mais alarmante, muitos desses casos poderiam ser evitados com mudanças simples na rotina matinal. Para explicar melhor esse risco oculto e como você pode se proteger, convidamos o Dr. Renato Anguina, neurologista renomado, pesquisador clínico e referência nacional em saúde cerebral. Com mais de 20 anos de experiência, o Dr. Renato já ajudou centenas de pacientes a evitar eventos graves como o AVC, apenas ajustando hábitos do dia a dia. Neste vídeo, você vai descobrir qual é o erro matinal mais comum, mas quase nunca percebido, que pode triplicar o risco de um derrame cerebral. E mais, vamos te ensinar um método prático, rápido e validado por especialistas para começar o dia com segurança, energia e saúde. Parece algo simples, mas pode mudar tudo. Esse pequeno gesto ao acordar pode ser a diferença entre um dia normal e o pior dia da sua vida. Fique comigo até o final, porque além de entender o perigo que se esconde logo nos primeiros minutos da manhã, você vai aprender exatamente o que fazer passo a passo para manter seu cérebro protegido e reduzir drasticamente o risco de AVC. Você já ouviu falar em AVC? Mas talvez ainda não entenda totalmente a gravidade desse problema, especialmente após os 60 anos. O acidente vascular cerebral, também conhecido como derrame cerebral, acontece quando o fluxo de sangue para uma parte do cérebro é interrompido. Sem sangue, o cérebro deixa de receber oxigênio e nutrientes essenciais, e em poucos minutos, as células cerebrais começam a morrer. Existem dois tipos principais de AVC. O tipo mais comum é o AVC isquêmico, que representa cerca de 80% dos casos. Ele ocorre quando um coágulo bloqueia uma artéria que leva sangue ao cérebro. Já o AVC hemorrágico, embora menos frequente, é mais grave. Acontece quando um vaso sanguíneo se rompe, provocando sangramento dentro do cérebro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 15 milhões de pessoas no mundo sofrem um AVC a cada ano. No Brasil, estima-se que ocorra um caso a cada 5 minutos. E o mais preocupante: a maioria das vítimas tem mais de 60 anos. Mas por que o risco aumenta tanto com a idade? Segundo o Dr. Renato Anguina, o envelhecimento naturalmente torna as artérias mais rígidas e frágeis. Além disso, fatores como hipertensão, diabetes, colesterol alto e sedentarismo se acumulam com os anos, elevando perigosamente a chance de um AVC. A partir dos 60 anos, o cérebro se torna mais sensível às variações na pressão arterial e ao fluxo sanguíneo, explica o Dr. Renato. Por isso, mudanças bruscas na rotina, como levantar-se rapidamente da cama, podem desencadear eventos graves, especialmente em pessoas que já têm histórico de pressão alta ou problemas vasculares. Outro fator agravante é que muitos idosos não sentem os sintomas típicos de um AVC logo de início. Pequenos sinais como tontura ao levantar, visão turva ou desequilíbrio são muitas vezes ignorados, quando na verdade são alertas de que algo sério pode estar prestes a acontecer. É por isso que entender o que é um AVC, como ele se manifesta e quais são os fatores de risco relacionados à idade é fundamental. Quanto mais cedo você identificar os sinais e ajustar sua rotina, maiores são as chances de prevenção. Nos próximos minutos, você vai descobrir um dos erros mais comuns e perigosos cometidos pelas manhãs, muitas vezes sem perceber. Entre os vários hábitos matinais que parecem inofensivos, existe um que se destaca como um dos mais perigosos para pessoas acima dos 60 anos: levantar-se da cama de forma brusca, logo após despertar. Durante o sono, o corpo entra em um estado de repouso profundo. A frequência cardíaca diminui. A pressão arterial se estabiliza em níveis mais baixos e o sangue circula de forma mais lenta. Quando acordamos, o organismo precisa passar desse modo economia de energia para um estado de alerta. Mas, ao se levantar rapidamente, esse processo acontece de maneira abrupta, e aí está o perigo.
Essa mudança repentina de posição pode causar um fenômeno chamado hipotensão ortostática, uma queda rápida da pressão arterial que reduz temporariamente o fluxo de sangue ao cérebro. O resultado: tontura, visão escura, perda de equilíbrio e, em casos mais graves, o risco real de um AVC. Estudos mostram que mais de 70% dos acidentes vasculares cerebrais ocorrem entre 6 e 11 da manhã, justamente no período em que o corpo está mais vulnerável a essas oscilações. Para quem já tem hipertensão, colesterol alto ou diabetes, o risco é ainda maior. Dr. Renato Anguina alerta que esse simples ato pular da cama pode ser o gatilho final para um evento cerebral grave. Em vez disso, ele recomenda um despertar progressivo, dando tempo ao corpo para se adaptar. Corrigir esse hábito pode ser a primeira e mais poderosa atitude para proteger sua saúde cerebral. E agora que você sabe o erro, o próximo passo é entender os sinais silenciosos que o seu corpo pode estar te enviando todas as manhãs. Na verdade, essas manifestações matinais podem ser os primeiros avisos de que seu cérebro está sofrendo com a falta temporária de oxigênio, causada por oscilações bruscas na pressão arterial. Segundo o Dr. Renato Anguina, muitos pacientes ignoram esses sintomas por anos, sem saber que estão convivendo com microagressões diárias ao sistema nervoso. Vamos explorar os 4 sinais mais comuns e por que você nunca deve ignorá-los. Sinal número 1. Tontura ou sensação de desmaio ao levantar-se. Esse é o sinal mais frequente. A pessoa acorda, senta ou se levanta rapidamente e sente que tudo gira ou escurece. Pode durar segundos, mas é suficiente para causar quedas ou batidas perigosas. A causa: uma queda súbita na pressão arterial, que compromete o fluxo sanguíneo cerebral. Sinal número 2. Visão turva ou embaçada. Logo após levantar, a vista parece nublada ou desfocada. Alguns precisam piscar várias vezes até enxergar direito. Isso ocorre porque o olho, assim como o cérebro, depende de irrigação constante. Uma falha breve nesse suprimento pode comprometer temporariamente a visão. Sinal número 3. Fraqueza nas pernas ou sensação de instabilidade. Você se levanta e sente as pernas bambas sem firmeza. Às vezes elas tremem ou parece que vão desligar. Isso indica que os músculos e o sistema nervoso periférico estão sendo afetados pela má distribuição de sangue nos primeiros minutos do dia. Sinal número 4. Pequenos desequilíbrios ou tropeços sem explicação. Você começa a andar e percebe que perdeu o rumo, desviou para o lado ou precisou se apoiar para não cair. Muitas pessoas acham que isso é apenas estar grogue ao acordar, mas pode ser muito mais grave. Um sinal claro de que seu cérebro está em estresse vascular. Esses 4 sinais, quando ocorrem com frequência, devem ser vistos como sinais de alerta precoce. São o corpo sussurrando: algo está errado. Ignorar esses avisos é como andar sobre uma corda bamba sem olhar para baixo. Infelizmente, muitos idosos minimizam esses sintomas. Dizem coisas como: foi só um mal-estar, ou isso sempre acontece comigo. Mas o perigo está justamente na repetição. Estudos mostram que pessoas acima dos 60 anos que apresentam esses sinais regularmente têm 4 vezes mais chance de sofrer um AVC nos próximos anos, comparado a quem não os tem. Além disso, esses episódios repetitivos contribuem para um quadro chamado estresse vascular crônico. É como agredir levemente o cérebro todos os dias. No início, ele aguenta, mas com o tempo, as microlesões se acumulam até que um dia a lesão é grande o suficiente para virar um AVC de verdade. Portanto, se você já sentiu qualquer um desses sinais, mesmo que uma única vez, não os ignore. Observe, anote, converse com seu médico e, principalmente, adapte sua forma de acordar. Nos próximos minutos, vamos te mostrar outros erros matinais que, junto com esses sinais, aumentam ainda mais o risco de um acidente vascular cerebral. E o mais importante: como eliminá-los com pequenas mudanças no seu dia a dia. Agora que você já entendeu o perigo de se levantar da cama de forma brusca
e os sinais que seu corpo pode estar emitindo, é hora de ir além. O risco de AVC não está ligado apenas a esse único hábito. Existem outros 3 erros matinais extremamente comuns que muitas pessoas cometem e que silenciosamente colocam sua saúde cerebral em risco. Vamos analisar um por um e entender como corrigi-los. Erro número 1. Pular o café da manhã ou comer errado ao acordar. Após uma noite inteira de sono, o corpo desperta em jejum prolongado. Níveis de glicose estão baixos e o cérebro precisa de energia imediata. Quando alguém pula o café da manhã, o corpo entra em estresse metabólico, aumentando a liberação de cortisol e provocando elevações repentinas na pressão arterial, o que é especialmente perigoso em idosos. Ainda mais grave é quando a primeira refeição é composta por alimentos pró-inflamatórios como pães e bolos industrializados, embutidos e bebidas açucaradas. Esses alimentos desregulam a glicose no sangue, inflamam as artérias e favorecem a formação de placas. O ideal, segundo recomendações médicas, é iniciar o dia com alimentos naturais e leves, como frutas, ovos, aveia, castanhas e pão integral, que ajudam a estabilizar o metabolismo e proteger a saúde vascular. Erro número 2. Tomar café preto em jejum. E de forma abrupta, embora o café tenha benefícios, ao ser ingerido logo após acordar, em jejum e de forma rápida, pode se tornar um fator de risco. A cafeína estimula o sistema nervoso, eleva a pressão arterial e pode provocar arritmias em pessoas mais velhas, especialmente aquelas com histórico de hipertensão ou doenças cardíacas. Dr. Renato Anguina reforça que o café não deve ser a primeira coisa que entra no organismo ao acordar. É essencial que o corpo seja reidratado antes e que o café seja consumido com calma e preferencialmente acompanhado de algum alimento. Esse cuidado simples ajuda a evitar oscilações perigosas na pressão e protege o sistema cardiovascular logo no início do dia. Erro número 3. Não se hidratar ao acordar. Durante o sono, perdemos líquidos naturalmente pela respiração e pela transpiração. Ao acordar, o corpo encontra-se levemente desidratado. Não ingerir água nesse momento aumenta a viscosidade do sangue, dificulta a circulação e pode favorecer a formação de coágulos, um fator direto para o desenvolvimento de AVCs. Muitas pessoas, especialmente idosos, cometem o erro de começar o dia tomando café sem nenhuma ingestão prévia de água, o que agrava ainda mais a desidratação matinal. A orientação é simples e eficaz. Beba um copo de água à temperatura ambiente logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Esse gesto ajuda a ativar a circulação, hidratar o organismo e reduzir significativamente os riscos vasculares nas primeiras horas do dia. Começar o dia com segurança é uma atitude simples que pode trazer benefícios profundos para a saúde cerebral, principalmente para quem tem mais de 60 anos. Após uma noite inteira de repouso, o corpo precisa de tempo e cuidado para voltar ao estado de alerta. Levantar-se com pressa, sem respeitar esse processo, pode causar alterações perigosas na pressão arterial e reduzir temporariamente o fluxo de sangue para o cérebro. Pensando nisso, neurologistas como o Dr. Renato Anguina recomendam um método eficaz, conhecido como técnica do despertar em 3 fases. Essa rotina matinal ajuda a proteger o cérebro, estabilizar a circulação e prevenir tonturas ou quedas logo nas primeiras horas do dia. A primeira fase começa ainda deitado. Antes mesmo de se sentar, dedique entre 30 segundos e 1 minuto para movimentar suavemente pés, mãos e pernas. Flexione os dedos, gire os tornozelos, estique os braços. Movimentos circulares e lentos ativam a circulação periférica e preparam o sistema nervoso para a transição do repouso para a atividade. Esse pequeno gesto funciona como um aquecimento interno, ajudando o coração a acelerar o ritmo de forma progressiva, sem exigir esforço imediato. Muitos idosos que adotaram essa prática relatam melhora na disposição e redução nos episódios de tontura. A segunda fase consiste em sentar-se na beirada da cama com calma. Após o breve aquecimento deitado, vire o corpo lateralmente, deixe as pernas caírem para fora do colchão e sente-se,
Fique nessa posição por 1 ou 2 minutos. Durante esse tempo, respire profundamente. Inspire pelo nariz, segure por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Essa pausa permite que a pressão arterial se estabilize e o fluxo sanguíneo se redistribua uniformemente pelo corpo. Evita a hipotensão ortostática, uma das principais causas de quedas matinais em idosos. Se sentir qualquer desconforto, continue respirando com calma e só prossiga quando se sentir firme e centrado. A terceira fase é levantar-se lentamente. Com as mãos apoiadas, incline levemente o tronco para frente e se coloque de pé devagar. Evite movimentos bruscos ou levantar-se com pressa. Fique parado por alguns segundos antes de caminhar. Observe seu corpo. A tontura. A visão está clara. Os joelhos estão firmes. Se estiver tudo bem, comece a andar em direção ao banheiro ou à cozinha. Esse momento inicial do dia deve ser guiado pela atenção plena a cada passo com consciência e cuidado. Se perceber qualquer sinal de instabilidade, pare, respire e retorne à posição sentada, se necessário. Por fim, antes de qualquer outra ação, hidrate-se. Beba um copo de água em temperatura ambiente logo após se levantar. Isso ajuda a compensar a perda de líquidos durante o sono, reduz a viscosidade do sangue e facilita a circulação cerebral. Só depois disso pense em tomar café ou olhar o celular. Priorize sua saúde, sua segurança e seu cérebro. Essa técnica de 3 fases leva apenas alguns minutos, mas pode evitar consequências sérias. Transformá-la em um hábito é uma das maneiras mais simples e poderosas de cuidar da saúde neurológica ao longo dos anos. O despertar é um momento delicado e decisivo, e agora você tem o conhecimento para fazê-lo com consciência. Chegamos ao final deste conteúdo. E antes de encerrar, quero que você pare por um instante e reflita. Quantas vezes você já acordou, pulou da cama e começou o dia no piloto automático, sem perceber que aquele simples gesto poderia estar colocando seu cérebro em risco? Ao longo desta jornada, você descobriu que o AVC não é apenas um evento repentino, ele é, muitas vezes, o resultado de anos de pequenos hábitos acumulados. Levantar-se de forma brusca, pular o café da manhã, tomar café em jejum, esquecer de beber água logo ao acordar. Tudo isso parece banal, até que não é mais. Mas a boa notícia é que você não precisa de grandes mudanças ou tratamentos caros para se proteger. O primeiro passo é a consciência. Agora que você sabe quais são os erros mais comuns nas primeiras horas da manhã, você tem em mãos o poder de mudar.